Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Pessoal, vou bater um papo diferente aqui com vocês, fazer um vídeo aqui de bate-papo primeiro para estrear esse microfone aqui de lapela que vocês estão vendo aí, que eu estou usando aqui. É um Audio-Técnica ATR 3350X IS. Isso aqui é uma dica do amigo Silvio Petrônio, sabe? O pessoal reclama muito aí do som dos meus vídeos e tudo, aí eu resolvi fazer esse investimento. É muito bom esse microfone de lapela. Obrigado, viu, Silvio, pela dica. E aproveitar e fazer um vídeo aqui de bate-papo. Não é uma live propriamente dita, mas um bate-papo sobre algumas questões aí dos amplificadores H2B, tá? Por que eu resolvi fazer esse bate-papo aqui? Tô até escutando ele ali, tá tocando agora. Tô fazendo aqui uma teste, né? Audições. O amplificador tá em teste, o H2BS, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte: eu fiz uma audição aí preliminar, né? Uma primeira audição do H2BS, e muitas pessoas ficaram assombradas com a qualidade do som, né? Do H2BS. Realmente eu também fiquei assombrado quando eu ouvi pela primeira vez, sabe? E o som essa conjugação aí do operacional OPA 453 com a saída aí, os STD, enfim, uns projetos aí que o Hugo desenvolveu. E isso está causando assim, em certas pessoas uma confusão com relação a H2B, H2BS, né? O pessoal está assim meio perdido. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui só para alguns esclarecimentos. E sempre tendo em mente o seguinte: essa questão que eu vou colocar aqui é uma questão de opinião pessoal minha, né? Não é uma questão assim que pode ser considerada verdade, né? É uma questão de que a minha opinião pessoal, tá certo? Então vamos aí algumas questões. Então a primeira questão, pessoal, é o seguinte: o que o H2BS é um amplificador novo em relação ao H2B e tal? Não é nada disso. O H2B é um amplificador aí, um projeto de vários anos, né? Acho que já alcançou uma dezena de anos. É um amplificador maravilhoso, de qualidades e características excepcionais. Ele tem uma potência maior, tá certo? Então o que aconteceu? Quando foi no final do ano passado, o Hugo desenvolveu um projeto de um amplificador híbrido que ele já vinha pensando há muito tempo, e ele usou esse OPA 453 e com chip, né, na saída, chip 142, 147. E eu até cheguei a montar, né? Tem audições aí no canal. Eu tenho um amplificador desse funcional aqui em casa. Só que esse amplificador deu uma série de problemas sérios no BIAS. Eu queimei vários chips aqui fazendo testes. É até engraçado que quando os chips queimavam aqui, dava um cheiro de queimada aqui dentro de casa. Minha mulher, os meninos aqui em casa achavam que estava pegando fogo aqui, mas não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. Mas desde quando eu tive contato com esse híbrido, né, que o Hugo fez primeiro lá no final do ano passado, eu achei assim um som muito diferente, sabe? Então, e aí o Hugo pegou e largou esse projeto e falou assim: não, isso aí não dá, tem que refazer esse projeto, refazer um outro amplificador completamente diferente, tem que ter outra solução aí para esse BIAS, enfim, é um outro
projeto. Bom, e aí eu assim, até por acho que um pouco de insistência minha, porque eu pessoalmente eu fiquei apaixonado pelo som dessa conjugação do opa, né, com os transistores de saída e tal. Eu falei, Hugo, vê se você consegue fazer igual, mais ou menos assim, um H2B, né, usando os transistores que a gente usa no H2B e tal. E o Hugo foi, né, devagarzinho, foi vendo e estudando as possibilidades e tal, até que nasceu aí esse projeto do H2BS, que é um amplificador diferente do H2B, pessoal. Por quê? Primeiro, a topologia é completamente diferente. Em segundo lugar, é um amplificador que ele tem quase que a metade, eu acho que um pouco mais da metade da potência do H2B. Ele é um amplificador, até que eu insisti com o Hugo nesse projeto, porque eu falei com ele, Hugo, de repente se a gente quer fazer assim um projeto de uma caixa Bluetooth ou de uma caixa ativa, ou enfim, o que vier na cabeça, que vocês sabem, me conhecem aí pelo conteúdo do canal, eu vivo inventando as coisas, né? É o Hugo que fala, você dá uma corrida na rua, é uma ideia que você tem, né, e tal. E eu corro todo dia, né? É muito engraçado isso. Mas o que acontece? O H2BS é uma solução completamente diferente do H2B. O H2B é um projeto mais robusto, ele já é bem antigo. O amplificador tem características excepcionais, todo mundo conhece. Eu tenho aí a playlist de audições dos H2B, né? Enfim, é um projeto campeão, vamos dizer assim, né? O H2BS é um projeto de menor potência. Ele tem uma sonoridade que eu fiquei apaixonado por ela pessoalmente. É uma sonoridade diferenciada, bem próximo do H2B, porém com uma potência menor. E aí, pessoal, tem uma curiosidade interessante, que é o seguinte: o projeto, na verdade, do H2BS, ele continua, ele está em teste, né? Não está disponibilizado ainda para montar e repassar aí para o pessoal que estiver interessado, por enquanto, né? Talvez eu até pretendo, porque o que acontece? O meu maior interesse é para as pessoas que amam o áudio de excepcional qualidade terem acesso a esse tipo de solução. Por que eu faço isso? Algum interesse financeiro, alguma coisa? Nada disso. Não tem interesse financeiro nenhum. Vocês sabem muito bem que o que é apurado aí com vendas do H2B a gente repassa lá para o Hugo, e o Hugo também, o interesse dele não é financeiro, isso aí financia os projetos lá, as pesquisas dele, que ele tem o emprego dele e tudo, que isso é um hobby para ele, na verdade, né? Então, o meu interesse é trazer lá de Portugal, né, no caso da Europa, para as pessoas que amam o áudio de excepcional qualidade, ter acesso a esse tipo de solução, né? Por que eu faço isso? Porque a primeira vez, eu acho que já vai uns 2 anos, talvez, a primeira vez que eu tive contato com H2B, pessoal, foi uma dificuldade tremenda. Eu assim, escutando pela internet, eu falei, nossa, esse amplificador é muito bom, é diferenciado. Aqui no Brasil a gente tem excelentes amplificadores, mas o H2B, para mim, isso aí não é segredo para ninguém, é o melhor que tem, né? A despeito da gente ter excelentes amplificadores aqui no Brasil, e eu tenho todos eles aqui em casa, praticamente. E foi uma dificuldade tremenda, pessoal, de vir de lá, primeiro para montar, né, que o Hugo não tem muito tempo, ele tem o trabalho dele, tem as atividades dele, ele faz esse tipo de atividade nos horários dele de folga.
Então, tudo é muito difícil. Então, a primeira questão é essa da montagem. Ele tem que comprar peça, tem toda uma logística dessas montagens e tudo que não é a praia dele lá, entendeu? O Hugo é projetista e tudo. Isso aí é tudo muito difícil para ele. Em segundo lugar, é a questão de vir de lá para cá. É um custo tremendo. E, às vezes chega aqui, pode ter imposto, aí o trem duplica, triplica, vocês sabem como que é. Então, eu sempre, desde quando eu tive contato com a H2B, que eu vi as primeiras unidades e tudo, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito de disponibilizar isso aqui para os amigos aqui do Brasil, né? Não é uma coisa massificada, eu faço de acordo com a minha disponibilidade aqui, até porque eu invento muita coisa também, vocês veem aí no canal o tanto de coisa que eu vou inventando. Então, enfim, por isso é que eu faço essas montagens aqui, e são poucas montagens, tá bom? Então, a minha intenção é essa, é disponibilizar esse áudio para as pessoas que têm, apreciam o áudio de excepcional qualidade. A despeito, volto a repetir, dos amplificadores de excepcional qualidade que a gente tem aqui no Brasil também. Nós temos muitos amplificadores bons aqui. Bom, então, pessoal, o que acontece? Devido a essa minha insistência e tudo, o Hugo acabou desenvolvendo, refazendo todo esse projeto desse amplificador, e aí nasceu esse H2BS, que é assim um amplificador de qualidade excepcional, muito próxima do H2B. Ele tem uma THD um pouquinho superior, mas em se tratando de H2B, a gente fala em THD de 0.00 alguma coisa, sempre assim. Então, assim, é tudo praticamente muito igual, né? Apesar do H2B chega de níveis até de 0009 ou 0008 ou 7, eu já medi aqui no QA, né? O H2B ele tem características mais robustas, é um projeto mais antigo, né? Mais, vamos dizer assim, mais sedimentado, mais testado, mais, enfim. Mas o H2BS ele tem essa característica de ter esse som diferenciado em função da utilização desse integrado OPA 453, que é um integrado que não é barato e não é fácil também de arrumar aqui no Brasil. E até por isso que eu vinha falando antes, é engraçado o seguinte, que apesar de ser um amplificador com potência menor, com características um pouco inferiores do H2B, eu já fiz aqui uma apuração por alto dos custos dele, ele vai ficar mais caro do que o H2B normal, entendeu? Enfim, são questões aí de projeto, porque tem mais peças importadas, e aí a gente está falando de dólares e tudo, então por incrível que pareça, é um amplificador menos potente, vai ser mais caro que o H2B por causa das peças e do projeto, mas ele tem um som diferenciado, característico, entendeu? É fantástico. Eu vou abrir aqui no canal umas audições e a gente vai ter oportunidade de ver isso aí com mais calma. Uma outra questão que eu queria abordar aqui nesse bate-papo com vocês é o seguinte, em função da qualidade excepcional do H2B, que para mim é uma coisa muito, mas muito diferenciada, desde o ano passado, em final do ano passado, eu vinha conversando com o Hugo, eu falei assim, Hugo, a gente precisa viabilizar, colocar o H2B num gabinete e tudo,
Por que isso, pessoal? Porque é o seguinte, a montagem em gabinete, parece que não, tá? Mas o que eu fui aprendendo aqui ao longo do tempo? Porque vocês sabem, eu tenho praticamente todos os amplificadores que comercializam aqui no Brasil, eu tenho eles aqui em casa. Eu fui comprando ao longo dos anos, né, e tudo. Teve muitos que eu fiquei com eles guardados enquanto eu trabalhava antes de me aposentar, para poder depois montar, né? O que eu fui observando ao longo do tempo é o seguinte, que a montagem em gabinete é muito, mas muito complicada. E é o seguinte, não existe uma fórmula, vamos dizer assim, uma solução definitiva para montagem de amplificador em gabinete. Tipo assim, se você fala assim, eu vou colocar as placas nessa posição, aqui na frente eu ponho os toroidais, atrás eu ponho as placas de fonte, tudo, aí eu não vou ter ruído. Não, não é assim. Cada montagem é uma montagem diferente. Então, em função disso, eu, junto com o Hugo, e também em função de ter aqui os equipamentos de medições e tudo, a gente começou a pesquisar esse negócio de ruído, essa questão do desempenho do amplificador dentro do gabinete, tudo. Isso não criou uma confusão, pessoal. É uma coisa muito, mas muito custosa. Até hoje sem solução, tá certo? Até hoje sem solução. E o que aconteceu? Aí eu falei com o Hugo, Hugo, a gente precisa viabilizar uma solução da gente colocar o H2B em gabinete, porque aí a gente mesmo monta, para evitar os ruídos e para melhorar o desempenho do amplificador, já faz a montagem de acordo e tudo, que cada montagem é uma história e tal. E aí nasceu essa questão de desenvolver algumas placas auxiliares para viabilizar essa montagem em gabinetes, tá certo? Daí que a gente começou, nós fizemos, nós assim, entre aspas, né? Porque tudo foi desenvolvido pelo Hugo, né? Eu só mesmo dando algumas ideias e tudo. Eu, em termos de projeto, não vale nada. Teste, tudo eu tenho aqui, equipamentos e tudo, eu tenho todos aqui, né? Então, para isso eu sirvo, né? Para testar e tudo. Mas desenvolvimento completamente tudo Hugo Ribeiro, né? Mas a gente sempre dá um pitaco ou outro, né? E ele aceita isso muito bem. Ele tem muita, vamos dizer assim, paciência comigo, né? Porque o que eu faço de bobagem aqui também não é brincadeira. Daria para escrever um livro, viu, pessoal? É muita coisa mesmo. Besteira que eu fiz aqui, bobagem, e o Hugo lá tentando descobrir o que é. Quando vai ver, você fez isso assim, isso é errado. Mas aí o que acontece? Aí nós começamos, desenvolveu a fonte pro H2B, essa fonte mais parruda aí, né? Que está inclusive nesse pacote aí que a gente lançou algumas placas, tivemos que interromper provisoriamente. Nasceu aquela placa Loudspeaker Protection, né, a proteção de caixas, e também contra aquele plock, né, quando você liga o equipamento, aquele estourazinho, um troço chato. E a proteção de caixas foi em função das caixas que eu tenho aqui e tudo. Às vezes tem caixa muito cara aqui, eu falei, Hugo, vamos fazer uma proteção e tudo. E você aproveita e acaba com esse Plock também. Aí desenvolveu essa placa Plock, está funcionando com uma maravilha. Uma solução até inclusive inovadora, usando optoacopladores. Já foram vendidas algumas aí nesse pacote. E nasceu também a placa, aquela está nascendo aí, né, já desde o final do ano passado, a adaptação do H2B para utilizar como um amplificador de fones, né? Como é que foi essa história do amplificador de fones, a propósito disso? O que acontece? Eu tenho vários amplificadores de fone aqui, várias marcas, tenho vários fones e tudo. Eu gosto do hobby, eu acho que a audição em fones
é muito bacana, muito prazerosa também, é muito legal. E como o H2B tem um desempenho assim espetacular, né, em termos de THD, resposta de frequência e tudo mais, aí slew rate e outras coisas aí que a gente já falou aí, exaustão, né, durante vários vídeos. Aí eu falei com o Hugo assim, não, Hugo, eu tenho tanto amplificador de fone aqui que eu não acho muito bom, não chega nem perto do H2B. Será que a gente não conseguiria fazer uma adaptação no H2B para ele funcionar como amplificador de fone? Mas aí eu falei com o Hugo assim, Hugo, mas aí tem um detalhe, além dele funcionar como amplificador de fone, eu gostaria de poder fazer uma coisa que todos os outros aí que eu tenho aqui, nenhum deles faz, que é você poder ligar direto nele uma caixinha acústica menorzinha para uma audição assim, para colocar numa estante, fazer uma audição assim mais baixinha e tudo, uma coisa mais intimista assim, né? Você tá num happy hour com a mulher em casa, quer escutar um sonzinho, tomar um vinho e tal, enfim. Aí, além de fazer audição individual, fazer esse tipo de audição com umas books de qualidade, pequenininha. Então daí nasceu o projeto do H2B-HA, que eu já desenvolvi, eu já tenho um projeto, o protótipo. Tem um protótipo aí, tem vídeos aí no canal e funciona e tal, e a gente está ainda fazendo alguns ajustes e tudo muito devagar, pessoal, muito devagar. Por quê? Porque isso é um hobby lá para o Hugo, eu também aqui, apesar de eu ser aposentado, essa questão toda para mim é um hobby também, entendeu? A gente fica experimentando. O Hugo é uma pessoa muito rigorosa. Nossa, vocês não imaginam, não tenham dúvida. Pensa numa pessoa que é extremamente rigorosa e detalhista, e por isso que o H2B é o que é o H2B. Isso aí não tem dúvida, né? Então, tudo muito devagar. Então, nasceu assim o projeto do H2B de fones, né? E a gente ainda está viabilizando algumas alterações, porque para botar num gabinetezinho pequeno, já vai montado num gabinete pequeno, isso não vai ser vendido separadamente, não tem como. Agora, ontem, né, eu coloquei aí um vídeo com a fonte pequenininha, que parece um filhotinho da fonte maior, né, a fonte mais robusta do H2B. É uma fonte fantástica que vai oferecer aí a possibilidade de alimentar com qualidade esse amplificador de fones. E ainda está pendente somente uma chave seletora que a gente está terminando o desenvolvimento, que é uma coisa diferente também do que a gente tem aí no mercado, porque essa chave seletora, salvo engano, são 5 ou 6 posições que vai permitir você selecionar a saída, né? Você altera o ganho, as características ali do amplificador para você poder escutar com qualidade e com garantia de que não vai danificar os equipamentos, o fone desde 8 até 600 ohms, né? É uma coisa fantástica. Eu já fiz audições aqui com esse protótipo e posso dizer para vocês, a qualidade está uma coisa assombrosa. E eu tenho vários fones aqui. Eu tenho fone Sennheiser, o 650, eu tenho o Audio-Técnica, eu tenho o JVC, eu tenho esse Cuba aí, que eu até comprei recentemente, que é aqui do Brasil, é daquele rapaz que é especialista em fone aí, daquele canal Mind Headphone, né? Mind Headphone, se o nome dele. E tem outros fones também. Tem um fone BW,
enfim, são vários fones e eu testei com todos eles, ouvindo e tudo, o resultado está fantástico, está para sair. Então isso demandou também o desenvolvimento da fonte específica, então foi mais uma placa em desenvolvimento e tudo é muito lento, tem que testar, tem que validar, o Hugo é muito rigoroso e testa e vai, esse negócio das fontes mesmo, só para customizar bobinas e tudo apropriadas para poder colocar cada uma diferente em cada fonte dessa, foi vamos dizer assim, um parto, né? Assim, uma coisa, o negócio é top de linha, mas dá trabalho, não pensem que é assim, que sai com tranquilidade, não. E ainda tem outro tipo de fonte ainda que não chegou, já foi desenvolvida, não chegou para nós, para mim aqui ainda, mas assim que chegar eu vou divulgar para vocês, que é um outro tipo de uma fonte também, da mesma linha aí, H2B e tudo, que é diferente também, então a gente vai divulgar. Bom, tudo isso para dizer que a gente vem aí desde o ano passado desenvolvendo uma série de placas e soluções para poder viabilizar a montagem dessas soluções H2B um gabinete, uma coisa que já vai montada direitinho, que a pessoa já tem a garantia de que não, isso aí já está validado e está da melhor forma que pode ser e tudo. Aí tem a questão do pré também, né, pessoal? O pré foi desenvolvido também do meio do final do ano passado para cá. Olha o tanto de coisa, né, que foi desenvolvido. O pré também foi desenvolvido dentro dessa linha aí, dessa linha de pesquisa de diminuir ruído e tudo. Enfim, tem o pré também H2B, que pode ser que seja um projeto que pode ser até revista aí para o futuro e tudo, mas é um projeto fantástico também, que casou muito bem com H2, não só com H2B, mas com vários outros amplificadores que são comercializados aqui no Brasil. Tem muitos amigos que compraram na época, hoje não é vendido mais, né? Mas teve muitos amigos que compraram aí o pré, quando eu tive a oportunidade aí de fazer algumas placas e atender algumas pessoas que se interessaram e que rodam amplificadores com o pré H2B, sabe? Que é uma solução fantástica, né? Então, são muitas placas, muitas soluções, muitas coisas que estão rolando aí e que a gente vai divulgando aí ao longo do tempo, né? E sempre tendo em mente o seguinte, o meu interesse maior é tentar disponibilizar isso para quem tem interesse aqui no Brasil. São soluções baratas? Não são soluções baratas. Infelizmente, né? Eu acho que a vida é assim, isso é uma coisa normal. Tem muitas pessoas que podem adquirir e outras que não, né? Você pode entrar aí no Mercado Livre e comprar amplificadores por uma bagatela. Você pode entrar, igual eu já fiz muitas vezes, tem muitos aqui em casa. Você pode entrar no eBay, no AliExpress e comprar tudo que é tipo de amplificador, entendeu? Isso aí tem tudo aí à venda, né? Mas o H2B, por exemplo, é uma solução, no meu entendimento, né? Já volto a repetir, é uma solução diferenciada. Quando eu coloco para tocar aqui nas minhas caixas, no meu sistema aqui, eu percebo essa diferença claramente. Então, isso é uma percepção minha, né? Que pode ser que outros não sintam isso, mas enfim, não é uma solução barata e infelizmente não é qualquer pessoa que pode adquirir, mas para as pessoas que têm condição de adquirir, eu procuro, assim, na medida do possível, viabilizar isso aqui. Então vamos caminhar para o final dessa conversa aqui, que já está bastante longa. Eu acho que eu vou ter que até dividir em partes, né? Espera aí, só um minuto.
Bom, pessoal, então, para finalizar a conversa aqui, que a gente comecei lá no início, é o seguinte, resumir as coisas aqui. Soluções H2B que eu tenho aqui na minha mão, né? E graças aí ao Hugo Ribeiro, que confia na gente aqui, eu consigo manipular com isso aqui e às vezes disponibilizar para alguns amigos aqui no Brasil. Nós temos o H2B, que é um projeto quase mais de 10 anos, eu acho. É um projeto bem sedimentado, com características excepcionais e tudo. E é um amplificador de potência mais alta, enfim, é uma solução mais robusta, né? Para o H2B a gente tem a placa de proteção, loudspeaker, e contra aquele clock também, né? Tem a fonte também, que é uma fonte mais robusta, ela é uma fonte maior, tem espaço para 4 capacitores de alta capacidade, as bobinas são mais robustas, porque pode demandar uma amperagem maior, né? Dependendo do tráfego que o pessoal coloca. Aliado ao H2B, nós temos o projeto do amplificador de fones, que na verdade ainda não saiu. Eu já tenho o protótipo aqui funcionando, mas deve mudar muita coisa, que é uma customização do H2B para funcionar com baixa tensão e baixa potência, para funcionar ao mesmo tempo com fones e também com a possibilidade de você ligar umas books para audição mais intimista, assim, de baixa potência, com as books de alta qualidade. Esse projeto está quase finalizado também, logo eu devo disponibilizar aí para quem tiver interessado. E agora, por último, a gente teve o H2BS, que foi essa solução que ela surgiu depois que aquele híbrido que foi feito lá no final do ano, num projeto, não deu certo, deu problema no BIAS e tudo. Aí foi um projeto que foi completamente refeito e tudo, e deu origem ao H2BS, que é um amplificador H2B, mas utilizando OPA 453 e STD. É um amplificador de potência menor, mas numa sonoridade toda específica e característica do OPA, né? Então ele tem um som diferenciado, apesar de ser baixa potência, e um amplificador assim, que não tem as características excepcionais do H2B, mas está com um som fantástico. A gente vai fazer algumas audições aí na sequência, e pode ser que vai ter alguns outros projetos aí em que a gente vai utilizar esse H2BS, né? A gente, que eu digo, é eu, né? Porque eu fico aqui inventando moda, né? Eu pego um amplificador e invento moda aqui com ele, né? É isso. E aí tem a fontezinha pequena também, que foi feita para o amplificador de fones, e ainda tem uma outra fonte que deve sair aí também, mas essa não tem nem como divulgar ainda, porque ainda não chegou aqui para mim. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado esclarecido aí essas soluções H2B e tudo, e a minha intenção é continuar no esquema assim, que eu venho atuando nele desde quando eu tive contato com H2B, né? Na medida da minha possibilidade, eu vou fazendo aqui algumas montagens e disponibilizando para as pessoas que têm condição e estão interessadas. Infelizmente eu sei que nem todos têm condição, mas enfim, para quem tem condição, né, eu procuro disponibilizar, né, para essas pessoas, tá? E
uma outra questão aqui, agora para terminar mesmo, é sobre novas disponibilizações aí de placas e tudo. Nós estamos numa fase assim terrível, né, que os custos estão completamente malucos. Hoje eu fui comprar porta-fusível, aquele porta-fusível que vai na placa da fonte, que é aquele estampado mesmo e tudo, R$4, coisa que eu pagava centavos, virou R$4 uma pecinha daquela, coisa de louco. Isso aí sem contar os equipamentos importados, os componentes importados e tudo, que estão encarecendo tudo. Então, assim, a questão do custo e tal virou uma barafunda do negócio, uma confusão do diabo. Então eu fico meio perdido aqui, porque eu também não sei lidar com isso direito. Não tem negócio, não tem loja aqui, eu faço mais por hobby mesmo e tudo. E no final eu mando lá pro Hugo para auxiliar nos projetos lá que ele está tocando e tal. Enfim, mas eu estou tentando viabilizar aqui. Eu agora vou tentar fazer o seguinte: eu vou tentar montar as placas, né? Quando eu tiver com as placas montadas, aí eu anuncio: olha, eu tenho essa placa montada aqui. Porque do jeito que está aí, por exemplo, até hoje tem gente esperando aí que não recebeu placa ainda. Eu estou montando placa aqui daqueles pacotes que foram vendidos lá agora, aí para trás, né? Então a pessoa também às vezes porque a pessoa, os clientes, né, as pessoas que adquirem o H2B são pessoas que têm outros amplificadores e tudo, assim, tem paciência para esperar e tudo. E eu também não recebo, né? Enquanto não estiver pronto para mandar, estiver na caixa pronto, testado e aprovado lá pelo Hugo, de modo que eu possa pegar essa caixa e levar no correio, enquanto não estiver nessa situação, eu não aceito crédito do valor da placa, né? Então eu sempre faço assim. Então aí já facilita para a pessoa. Tá bom, pessoal? É isso aí, foi um bate-papo mesmo. Estrear aqui o microfone de lapela, fantástico, muito bom. Acho que depois vocês deem um feedback aí do som. Obrigado, Silvio, pela dica. Tem outras dicas aí do Silvio também que a gente vai implementar com relação às audições. E continue seguindo aí que a gente vai trazendo novidades, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.